Gente. Vamos orar por elas, irmãos? Você pode colocar suas mãos para frente. Vamos estender como um ato de fé e de intercessão nossas mãos e vamos orar por cada uma delas. Senhor, nós queremos pedir que a sua presença possa ser evidente na vida de cada criança, que no nome de Jesus a semente da verdade, a semente que brota vida, possa ser germinada, cuidada em cada coração. Pedimos a bênção do Senhor para esse momento, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Gostaria de convidar você para que abra sua Bíblia comigo no livro do evangelista João. Livro do evangelista João. Capítulo 16, versículo 33. O texto da palavra do Senhor nos diz assim. Vamos ler os versículos 32 e 33. Mas vem a hora, e já chegou, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa. Vós me deixareis só, mas não estou só, pois o Pai está comigo. Disse-vos estas palavras para que em mim tenhais vida e paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Senhor Jesus, nós estamos debruçados na Tua palavra. As pessoas que estão neste lugar têm o coração sedento quanto eu. Há uma necessidade imanente em nós. Há uma urgência, Senhor, da Sua palavra em nós. Não há tempo para gastarmos distantes do Senhor. Portanto, Deus amado, nós queremos pedir para que o Senhor use esse tempo para renovar o nosso coração e para aproximar do Senhor as pessoas que porventura estão distanciadas do Senhor e que estão neste lugar. Nós suplicamos o favor do Senhor com o perdão dos nossos pecados pelos méritos de Jesus. Amém. O texto que nós lemos é um texto que faz parte do nosso vocabulário bíblico, porque ele trata de uma promessa que faz muito bem ao nosso coração. Jesus está dizendo que nós teríamos dificuldades, forças contra nós, angústias que seriam arquitetadas, executadas por nossa natureza pecaminosa, pelo mundo e pela estrutura espiritual que é manipulada, articulada por Satanás e seus demônios. Jesus anteveu para toda a humanidade que o mundo seria mau e que seria necessário passarmos por muitas aflições. Quando Jesus disse essas palavras,
ele estava dando as suas últimas instruções para os seus discípulos. Ele já havia detalhado para os seus discípulos que se eles estivessem ligados nele, Jesus, eles poderiam, apesar das lutas, das aflições, da maldade que o mundo ofereceria, frutos. Jesus está dizendo para os seus discípulos, nessa palavra que nós vimos, palavras últimas de um discurso encorajador. Jesus começou no capítulo 15 de João, dizendo: se vocês estiverem ligados a mim, vocês poderão passar num lugar escasso, num lugar de pobreza, num lugar de improdutividade, dando muitos frutos. Jesus reafirma as palavras do salmista, principalmente do Salmo 46, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza em meio à angústia. Não em meio a um lugar abundante, fértil, a um oásis. Não. Deus é o nosso refúgio em meio às tribulações, em meio às lágrimas, em meio às insatisfações da vida, em meio às fragilidades da vida. É ali que Deus é o nosso refúgio. E o salmista diz no Salmo 46 que há um rio cujas correntes alegram a cidade, porque esse rio corre no meio do lugar seco. Tantas promessas nós encontramos. Por exemplo, no Salmo 91, conhecemos o Salmo? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, encontrará descanso. Não importa a realidade, o que importa é que a sombra do Senhor traz descanso. Mesmo num sol fervente ou no sol do meio-dia, como diz a parábola contada por Jesus, a parábola dos trabalhadores, mesmo no sol do meio-dia, aquele sol que queima, que judia, mesmo ali, a promessa é que haveria uma cobertura, e que essa cobertura traria sombra. E ao lado da cobertura, ou ao lado daqueles que buscam o Senhor, debaixo da cobertura, tem o rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Jesus está dizendo para os discípulos, ele diz no versículo 5 do capítulo 15 de João: olha, sem mim, vocês, diz o Senhor Jesus, nada podeis fazer. Jesus então está dizendo de forma muito clara para os seus discípulos: no mundo vocês terão dificuldades, mas eu estou dando a vocês a direção para, em meio às dificuldades e tribulações da vida, passarem de forma triunfante, segura. E no versículo, ou a partir do versículo 1 do capítulo 16, Jesus vai nos apresentar a grande promessa que seria consumada depois da sua morte, ressurreição e ascensão, que era a descida do Espírito Santo. No capítulo 16 de João, nós aprendemos que o Espírito Santo viria. É como se Jesus desse sentido ao discurso dele. Porque quando os discípulos escutam as palavras de Jesus, dizendo que seria possível dar fruto em meio à escassez, dizendo que haveria águas limpas, haveria um solo fértil em meio ao deserto, mesmo diante dessas palavras, os discípulos olhavam para si e pensavam: como nós conseguiremos? Porque Jesus, tu és o mestre, tu és capaz, mas nós, quem somos nós? Então o capítulo 16 vai dar o sentido adequado. Jesus vai dizer aos discípulos: fiquem tranquilos, porque vocês poderão viver tudo aquilo que eu estou dizendo, porque o Espírito Santo
virá sobre vocês. Vocês não ficarão órfãos. Vocês não ficarão desprovidos. Vocês não ficarão despreparados. Fiquem em paz. Vocês só precisam acreditar nas palavras que eu estou dizendo. E esse Espírito vai vir sobre vocês, e ele irá convencer vocês da justiça, do pecado, do juízo, e ele vai cuidar de vocês, ele vai trazer a paz, que é incomum, que nas palavras do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, excede o entendimento. Jesus diz, fiquem em paz, porque o Espírito Santo vai trazer equilíbrio a vocês em meio a um mundo altamente desequilibrado, desajustado, injusto, maldoso, austero, implacável. Um mundo que não tem piedade. Em meio a esta realidade, o Espírito Santo virá sobre vocês e vocês poderão descansar em paz. É como se as palavras do Antigo Testamento, irmãos, tantas promessas nós encontramos. O Salmo 92 diz que, mesmo na velhice, nós daremos frutos. Por quê? Porque o fruto não depende da nossa potencialidade, das nossas habilidades, das nossas formações, da nossa experiência. Mesmo na fragilidade da idade avançada, ainda assim nós produziríamos frutos. Por quê? Porque o Salmo 92 diz que o justo é como a palmeira. Já falei sobre isso com os irmãos. A palmeira é um vegetal, uma planta que tem vida e pode ser desenvolvida nas suas plenas condições em meio ao deserto. É comum andar no deserto e ver as palmeiras. E quando olhamos para isso, perguntamos, né? Como uma planta pode se desenvolver tão plenamente em meio a um lugar seco? Porque a palmeira tem essa condição. Parece que parece não. As promessas do Senhor vão se cumprindo. Até que Jesus, como diz Gálatas capítulo 4, na plenitude dos tempos vem e faz a consumação da obra da redenção. Amados irmãos, Jesus orientou os discípulos e deixou muito claro para os discípulos. Fiquem tranquilos. Eu venci o mundo e vocês poderão vencer também. O grande segredo para vencer o mundo está na maneira que nós olhamos para Jesus. Amados irmãos, não há outra palavra. Não há outro personagem a se apresentar neste lugar. Não há outra direção, até porque o Jesus vai dizer no próprio João 14, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. O próprio apóstolo Paulo vai dizer em 2 Timóteo 2,5, eu sou a única ponte entre Deus e a humanidade. O apóstolo Paulo diz, Jesus Cristo, homem, é o único intermediador entre Deus e o homem. Não há outro a se apresentar, ou a apresentarmos aqui neste lugar, senão Jesus Cristo. O desafio que está diante da sua vida nessa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que está aqui visitando essa comunidade, o grande desafio para você e o grande desafio para mim é nos colocarmos no ângulo certo para olharmos Jesus Cristo do lugar certo. Nós precisamos estar adequadamente posicionados para percebermos que esse mundo é terrível, mas que acima desse mundo existe uma vida altaneira, superior. Nas palavras do salmista Davi, no Salmo 23, uma vida que transborda. Porque diante dos inimigos ele disse que o cálice transbordaria. Uma vida transbordante. E que nós precisamos nos apropriar. O mundo não é um lugar seguro, agradável para viver. Quando Jesus cita
no versículo 33, que no mundo nós teríamos aflições. Ele está dizendo que a estrutura do mundo já estava falida. E como o próprio Jesus disse no capítulo 24 de Mateus, por causa do pecado, as coisas iam se acentuar ainda, iam piorar ainda. Ele diz que por se multiplicar o pecado, a maldade, o amor de muitos se esfriariam. O apóstolo João vai dizer que nós temos que tomar cuidado na sua primeira epístola com os falsos mestres, com os falsos profetas, porque o mundo ele está corrompido. No capítulo 5 de 1 João, no versículo 19, o texto sagrado nos diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Não há estrutura capaz de nos trazer sobrevivência. Em nome de Jesus, abra os teus ouvidos. A sua família está absolutamente ameaçada, longe de uma relação com Jesus. No mundo não há segurança. O mais aburguesado, o mais rico, não terá segurança na sua cobertura mais cara da cidade. Ali ele pode morrer sozinho, à míngua, sendo miserável, o mais miserável dos homens. Irmãos, eu estava semana passada na casa da minha irmã, com a minha família, e conversei com o meu cunhado. Numa volta que demos na cidade, em um determinado momento do dia, e ele falava a mim sobre um rapaz para quem ele trabalhou. E ele disse que esse rapaz, eu imagino 32, 33 anos, me recordo dessa idade, montou um negócio que era o sonho dele. Então ele começou a trabalhar nesse negócio. E o negócio era uma pizzaria. Depois de algum tempo, ele trabalhando muito na pizzaria, como dono, sonhando uma projeção maior na cidade, ele começou a ter dificuldades na família, trabalhava muito, até que chegou um ponto que ele começou a se endividar. A crise, a falta de mercado, a estrutura socioeconômica da cidade não favorecia, até que ele começou a entrar em crise. E o meu cunhado me relatou que há poucos meses, esse homem, irmãos, uma idade inferior a 35 anos, um alemão ou de descendência alemã, um rapaz bonito, com uma família, com sonhos, cansado, ele espera o momento em que ninguém estava em casa, pega alguns produtos químicos, uma caixa de fósforo e uma fita adesiva de 5 centímetros, aquelas fitas largas. Entra dentro do banheiro, fecha a porta com aqueles artefatos ali, isola todo o umbral da porta, não deixa nem 1 milímetro de vazão, fica dentro daquele lugar enclausurado e acende, então, com produtos químicos, e a fumaça daqueles produtos começa a ganhar rapidamente todo o banheiro e ele morre asfixiado. Quando se olha para uma família, para um homem como esse, nós não conseguimos perceber. Olha, você pode trabalhar com pessoas que todos os dias estão bem vestidas, falam bem, têm um bom carro. Você pode andar no parque à tarde e ver pessoas caminhando, aparentando uma saúde, uma felicidade plena. Você pode assistir programas de televisão e ver pessoas discursando uma vida que parece que só ela vive.
Diante dessa visão que nós temos frágil, superficial, a gente acha que as pessoas estão bem. Mas, meus irmãos, gravem isso. Se você não conseguir, como o texto lido aqui, de 1 João 1,9, confessar Jesus como Senhor da sua vida, a ponto dele, por causa da sua confissão, vir e purificar todo o seu pecado, como o texto diz, você está absolutamente ameaçado. Porque não importa o seu aspecto externo, a sua vida, a sua casa, a sua família, o que você tem, o que você vai ser ou vai ter, isso não significa nada, porque o mundo se encarrega pelas potestades malignas descritas em Efésios 6, pela estrutura diabólica que nos cerca, se encarrega de nos fazer mal e de nos colocar em ameaça. Amados irmãos, é só Jesus que pode nos fazer vencer o mundo. Você pode pegar essa palavra e colocar no último ponto da sua lista de prioridades ou de importâncias. Mas olha, se você não abrir o coração para Jesus, se eu não abrir o meu coração para Jesus, e todos os dias crucificar a minha vida, porque Jesus diz no Evangelho de Mateus, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Se eu e você não estivermos dispostos a pegar a nossa cruz e caminharmos de joelhos em direção a Jesus, o mundo será implacável com a nossa vida. Se você está preocupado em estudar muito, os irmãos sabem que eu gosto de estudar. Se você é como eu, que gosta muito de aprender, se você está sonhando um futuro e uma estabilidade nos estudos, coloque esta certeza submetida a um relacionamento diário com Jesus. Porque você pode ser o mais bem formado e morrer, talvez dentro do seu carro de luxo ou da sua casa ampla. Se você quer investir no seu filho, pague a melhor escola que você puder. Mas não troque a melhor escola pelas devocionais diárias. Não deixe de tomar a sua posição de ministro, pai e mãe, como ministros na vida de seus filhos. O melhor professor não vai conseguir ensinar a ele que é só por Jesus que ele pode vencer o mundo. Amados irmãos, eu não sei qual é a tua situação, mas eu sei que nós precisamos nos posicionar diante do Senhor Jesus. Não há segurança, irmãos. O problema é que a gente acha que é possível vivermos seguros. Irmãos, meu coração treme quando eu percebo que posso passar dias distante do altar do Senhor. E o altar do Senhor se configura em todo lugar que eu separo para estar com o Senhor. Eu queria orar com você. Não quero me estender. Eu queria dar a oportunidade a você de conversar com Jesus. Talvez você já tenha um relacionamento com Jesus, mas talvez você não tenha uma conversa tão sincera e tão quebrantada diante do Senhor. Talvez você deixou por alguns dias a sua relação com Jesus no piloto automático. Você tem sido levado por aquilo que naturalmente você faz. Talvez você tenha perdido o senso da grandeza da presença de Jesus. E por isso você tem tropeçado em pedras
que tem lhe feito muito mal. O mundo tem sido muito forte contra você. Amados irmãos, conclusão. A gente não pode subestimar a força do mundo. A força da nossa natureza pecadora. E principalmente, a força de Satanás. Eu e você não temos forças para lutar contra um ser milenar como Satanás. Um ser que não é onipresente, mas que tem um grande exército e trabalham numa harmonia indescritível. Eu e você não podemos subestimar que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra potestades muito bem articuladas, trabalhadoras, inteligentes. Mas, amados irmãos, quando nós nos aproximamos de Jesus Cristo, nós podemos descansar no Senhor. Nós não temos forças contra as maldades diabólicas. A nossa família não poderá ser protegida por nossos braços. Os nossos sonhos não serão bem-sucedidos por causa da nossa capacidade. Mas, por causa de Jesus, tudo será ultrapassado e em todas as coisas, como diz Romanos 8:31, nós seremos mais do que vencedores. Se nós não conseguimos dar conta das forças satânicas, da nossa natureza pecaminosa e do mundo que jaz no maligno, como diz 1 João 5, sozinhos, podemos absorver e nos apropriar da vida vitoriosa de Jesus Cristo. Deuteronômio, capítulo 30, vai nos dizer que nós temos duas opções. Ou escolhemos a vida, ou escolhemos a morte. Jesus Cristo é a vida. O restante é morte. Vamos orar. Feche teus olhos. Procure se concentrar. Procure se concentrar e procure fazer uma oração sincera nesse momento. Seja verdadeiro com o Senhor. Olha, comigo você pode maquiar algumas coisas. Comigo você pode se assentar com uma máscara. Mas com Deus não. Com Deus você não consegue esconder nada. Portanto, a conversa com Deus é uma conversa direta. Você precisa abrir o seu coração sem reserva. Imparcialmente. E conversar com o Senhor. Olha, se você quer vencer o mundo, independentemente do momento em que você está, porque você não tem nenhuma desvantagem em relação a mim, e ninguém que está neste lugar tem nenhuma vantagem sobre você. Romanos 3 diz que todos pecaram e estão destituídos, descredenciados da glória de Deus. Então a conversa que precisamos ter neste momento é uma conversa aberta e uma conversa de cunho espiritual. Você vai precisar confessar diante do Senhor a sua vida. A porta que nos leva a Jesus Cristo é o arrependimento.
Se eu e você não tivermos a capacidade de nos arrependermos, nós não conseguiremos estar diante do Senhor Jesus. Um coração duro é uma porta de aço para se aproximar de Jesus. Se o seu coração for duro, você não vai encontrar uma entrada. Arrependa-se. Como João Batista dizia, arrependam-se. Arrependam-se. Meu amigo, minha amiga, nós não temos garantia alguma de amanhã. Isaías 55 diz que se hoje nós ouvirmos a voz do Senhor, não podemos endurecer o coração. Em nome de Jesus, não permita que você perca essa oportunidade. Você não vai vencer o mundo sem Jesus. Ninguém pode vencer o mundo sem Jesus. É o João 15:5. Jesus dizendo aos discípulos: sem mim nada podeis fazer. Você acha que você é capaz de vencer? Converse com o Senhor sem reservas. E essa oração somente você pode fazer. Porque só você conhece a sua vida. Só você sabe por quais caminhos você tem andado. Eu quero dar alguns segundos para você orar ao Senhor. Faça isso. Se você deseja começar uma caminhada com Jesus, eu quero convidar você para que fique em pé. Está todo mundo com o olho fechado, orando por você. O apóstolo vai dizer que se nós nos envergonharmos do Senhor aqui na terra, Ele vai se envergonhar de nós. Isso é a palavra do Senhor. Você está tendo a oportunidade de vencer o mundo com Jesus Cristo. O ato de ficar em pé é o menor ato que você poderia fazer. Porque Jesus Cristo subiu numa cruz para esgotar todo o seu sangue, para que você hoje apenas pudesse ficar em pé. Como resistir a esse amor? Como não amar o Senhor? Como não se relacionar com o Senhor? Fique em pé, que nós vamos orar com você. Amém. 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 Queria convidar você que é da igreja para que, de forma organizada, se puder, fique em pé e se aproxime das pessoas que estão em pé. Você vai orar com elas, como igreja. Nós te queremos, Jesus. Nós não conseguimos imaginar vencendo o mundo sem o Senhor. Sai do teu lugar e ore com essa pessoa aí.
Abrace ela, fale, olha, você fez a decisão certa. Você está fazendo a decisão certa. Na verdade, é a melhor decisão da tua vida. Você está decidindo-se pela vida. Você não será mais fruto, objeto do diabo e do mundo, porque sobre você será aspergido o sangue do Cordeiro. E a morte espiritual não poderá mais chegar sobre você. Diga isso a ela. Te louvamos, Senhor, porque a obra de Jesus é magnífica. Nós podemos entender, apesar da nossa miopia, da nossa dificuldade de ver, nós podemos entender e sentir, como oramos no início desta reunião, a presença do Senhor consome o nosso coração. Não é uma questão emocional, não é uma questão humana, não é uma questão da nossa psique, é uma questão espiritual que é operacionalizada no mundo espiritual, vindo do seu trono de glória, de vida, vindo dos rios de vida do Senhor, e é capaz de inundar a nossa vida e de fazer com que os nossos olhos espirituais se abram. Oh, Deus amado, bendito seja o Senhor, por cada pessoa que se posiciona diante do Senhor. A obra é do Senhor. A tua palavra disse que o Senhor queria agregar os seus. A tua palavra diz, o próprio Jesus diz, no João 16 que lemos, que é o teu Espírito que iria convencer o homem. É o Senhor. Deus amado, e nós agora só abrimos o nosso coração a Ti. E dizemos a Ti que nós queremos andar com o Senhor. Deus, nós sabemos que muitas obras virão contra nós para nos afastar de Ti. Nós sabemos que o diabo não vai se cansar. Ele sabe que ele é um derrotado, porque Jesus Cristo o derrotou na cruz. Mas ainda assim, ele não se cansa. Nós sabemos, Pai, que o mundo é mau. Nós sabemos, Pai, que o mundo é mau, que o mundo é injusto. Nós sabemos de tudo isso, Senhor, mas nós estamos interessados em dizer que Tu és o nosso bom pastor, que o Senhor não deixará com que a nossa vida se perca. Nós estamos interessados em dizer a Tua palavra, em proferir a Tua palavra, que nada pode nos separar do Seu doce e perfeito amor. É isso que nós faremos, é isso que nós diremos, é assim que nos posicionaremos diante do mundo. Tu és a nossa vida e nada pode nos atingir ou nos separar do Senhor. Te bendizemos, Senhor. E Deus amado, o Senhor conhece cada coração que se levantou aqui. Deus amado, traga em nome de Jesus o selo do Teu Espírito. A Tua palavra diz em Efésios, nós fazemos ela valer agora, que nós seríamos selados por Teu Espírito. E esse selo não pode ser retirado pelas unhas encardidas do diabo. Esse selo não pode ser retirado por forças mundanas, porque quem colocou foi o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que essas pessoas sejam seladas pelo Senhor, e que na fraqueza elas possam encontrar a Tua igreja disposta a amar, disposta a caminhar junto. Que no nome de Jesus, Pai, haja um mover, ó Deus, concretual do Teu Espírito nessas vidas. E Deus, que não seja apenas emoção, que não seja apenas, Senhor, uma reação humana, mas que seja, Senhor, um dia ímpar, um dia diferente de todos vividos por essas pessoas, que é o dia em que elas se decidiram por Jesus. E Deus amado, nós sabemos que não apenas as suas vidas, Pai, terrenas, mas a sua vida, a vida de cada um, será marcada por toda a eternidade por causa dessa decisão. No nome de Jesus, Pai, nós celebramos ao Senhor e nós dizemos a Ti que nós entregamos absolutamente o controle nas Tuas mãos.
Porque o Senhor é tu que poderá nos guiar em pastos verdejantes como bom pastor. E nós estaremos em águas tranquilas, com a nossa alma refrigerada. E habitaremos na sua casa por longos dias, porque é assim que a tua palavra nos ensina, e é assim que nós viveremos, porque foi o Senhor quem disse. Te bendizemos e te adoramos, receba o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Pode se assentar. Amém? 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 Queria dizer, as pessoas que se levantaram, talvez eu não vou lembrar, mas eu queria que você soubesse que não existe uma poção mágica. Existe uma nova caminhada. Você tem a oportunidade de construir a sua vida ao lado de Jesus. Tudo vai contribuir para que você se afaste amanhã. Mas eu gostaria que você, em nome de Jesus, olhasse para essas pessoas que estão aqui, tão pecadoras como você, e buscasse força nelas. Jesus Cristo é representado por cada uma delas. Se você não estiver próximas delas, você vai estar longe de Jesus. 1 Coríntios 12 diz que nós somos o corpo de Jesus. Em nome de Jesus, você poderá vencer o mundo ao lado de Jesus. Fora dele não tem chance. Venha como você está. Amém, Cláudia? Venha como vocês estão. Nós vamos caminhar juntos. E vamos andar as milhas necessárias. Irmãos, Deus abençoe a todos. Nós temos uma semana abençoadíssima pela frente. Isenta de aflição? Não, com aflição. Mas vamos vencer o mundo? Claro que sim. Porque quem falou foi o pastor? Não. Foi o prefeito? Não. Foi Jesus. Eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Promessa de Deus, vamos nos apoiar nisso. Que tenhamos todas as evidências da relação com Jesus. Se você quiser falar comigo, o meu telefone está no boletim da igreja. Podemos marcar no horário. Posso tomar um café na sua casa. Podemos fazer qualquer coisa para estar juntos. Que Deus abençoe. Nós teremos na quinta-feira o nosso pequeno grupo. Se você não foi ainda, está perdendo de mão cheia. Olhe no boletim que está em suas mãos, tem aí os telefones. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Olha, eu não consigo contar porque é incontável as artimanhas e as manifestações do diabo para fazer com que você não participe do corpo de Cristo. Ô, irmão, em nome de Jesus, quebre essa barreira pela fé. Não fique descansando na sua casa, não. Porque o que o Paulo vai dizer? Em Filipenses, né? Nós não podemos ficar preocupados, melhor, Timóteo vai dizer, não podemos ficar preocupados apenas com a estrutura física. Ele diz, muito mais importante do que o exercício físico, e convenhamos que é muito importante, é o exercício espiritual. Ô, irmão, ficar descansando o seu esqueleto na sua casa, no seu sofá, vai para a reunião de pequeno grupo abençoar pessoas, colocar sua mão em cima de pessoa, falar, olha, eu te abençoo, e receber carinho, receber afeto, conversar sobre a vida, discutir sobre a palavra de Deus. Uma bênção, irmão. E sempre tem um cafezinho depois. Aí fica em casa, cuidando do esqueleto, aí você levanta às 9h30, aquela dor continua. Ô, irmão, você poderia estar com seu coração transbordando da presença do Senhor? Não é verdade, irmãos? É verdade mesmo. E ela está filmando agora, viu, irmãos? Tá todo mundo aí no flagra, viu? No flagra. Você não pode mais fugir, não.
todo mundo junto na quinta-feira no pequeno grupo, tá? Tem 3 opções. Veja aí, ligue para o líder que você poderá encontrar as residências. Deus abençoe a todos, tá? Mais uma vez, vamos orar terminando. Você que não é da igreja é muito bem-vindo e você nos abençoa demais. Senhor, nós te louvamos por tudo que vivemos aqui. E agora nós encerramos essa reunião. Porque a adoração não poderá ser encerrada. Tu és Espírito e nós continuaremos adorando ao Senhor. No trânsito, no trabalho, em casa, em todo lugar o Senhor está e todo lugar é um lugar santo para colocarmos nosso coração diante do Senhor. Nós estamos apenas encerrando essa reunião. E que cada um leve em seu coração esse espírito de adoração. E que no nome de Jesus Cristo as tuas promessas sejam cumpridas em cada vida aqui, para a glória e para a exaltação do Senhor. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos, agora e sempre. Amém.